Vamos meditar na palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 19. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? 1 Reis, capítulo 19. Que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Porque vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berzeba, que é em Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor o tomou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e ele disse: Que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e busco a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. E também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e busco a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, e também a Ageu, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus de poder e graça, Pai amado, Deus querido, a Senhora que frida a Tua palavra, Pai. Nesse momento eu te peço, Senhor, que seja o Teu Espírito Santo, Pai, que se apodera de mim, Pai, que estará falando com a Tua igreja, Senhor, usando aqui a minha vida apenas como instrumento nas Tuas mãos, Pai. Fala conosco, Senhor, segundo o Teu propósito, Senhor, para cada um que aqui está ouvindo a Tua palavra, Deus. Oh, Pai amado, Santo Deus, abençoa a palavra que é de ser ministrada. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A palavra que nós lemos
ela fala sobre Elias. Glória a Deus. Elias, ele era, segundo a palavra de Deus, tisbita, ou seja, ele nasceu na cidade de Tisbe. E Elias foi chamado por Deus como profeta do Senhor. E Deus usou Elias de uma forma tremenda, aleluia, durante todo o seu ministério. Deus usou Elias de uma forma incrível, porque Elias, a princípio, ele foi instrumento de Deus para falar que haveria juízo para aquela terra de Israel. E por que haveria esse juízo? Porque aquela terra, ela estava vivendo na idolatria. E essa idolatria estava sendo conduzida pelo rei de Israel, que era chamado Acabe. Acabe, ele era marido de Jezabel. Jezabel era uma pessoa que adorava Baal, ela adorava outros deuses. E Acabe, influenciado por ela, começou a fazer o mesmo. E na consequência disso, o povo de Israel também começou a fazer a mesma coisa, sendo levado para a idolatria. E Deus usou Elias de uma forma tremenda, porque com tremenda ousadia, ele profetizou que em razão dessa rebeldia, dessa desobediência, dessa idolatria, não cairia uma gota sequer de chuva, não choveria durante um grande período de tempo. Ele disse: não haverá chuva. Glórias a Deus, louvado seja Deus, aleluia. E essa profecia dele se cumpriu durante 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio não caiu uma gota de chuva. Glória a Deus, aleluia. E nós vemos então que mesmo durante esse período em que não havia chuva, você imagina, se não há chuva, não há colheita, não há como colher, porque as plantas não têm como germinar sem a chuva, e sem colheita não há comida. Então vocês imaginem que durante esse período houve fome, houve uma grande fome em Israel. Glória a Deus. Mas mesmo assim, durante esse período, Deus cuidou de Elias. Aleluia. Deus ordenou aos corvos que levassem ali a comida para Elias, e Deus conduziu ele até um ribeiro, e ali também ele pôde ter água. Glória a Deus. Então nós podemos ver que Deus, Ele cuida de nós, ainda que você esteja vivendo em meio aos filhos da desobediência, ainda que você esteja vivendo em meio a situações de juízo de Deus, mas Deus, Ele cuida de você, porque a palavra de Deus diz que se você estiver sendo fiel a Deus, podem cair 1000 à tua direita, 10.000 do teu lado, mas você não vai ser atingido, porque Ele vai cuidar da tua vida, Ele vai cuidar de você. Oh, glória a Deus, santo é o Senhor, aleluia. E o que aconteceu depois de um período, aquele ribeiro secou, e Deus então ordenou a Elias que ele saísse daquele lugar. Deus continuou dirigindo a vida de Elias e governando a vida de Elias. Glória a Deus. Durante esse período, Deus cuidou. E agora acabou a água do ribeiro. Deus continuou cuidando. Deus continua cuidando de você. Não importa a situação que venha. De repente você está passando por uma situação e você fala: meu Deus, mas Ele está cuidando de você. Ele está provendo você. De repente vem algo ainda maior. Parece que vem um vento ainda maior do que aquele. E você fala: meu Deus, agora está pior do que já estava. Mas Deus vai continuar governando a tua vida. Deus vai continuar sendo aquele que dirige os seus passos e a sua vida. Aleluia. Ele está no controle da tua vida. Glória a Deus. E Deus então disse para que Elias saísse daquele lugar e fosse até uma cidade chamada Sarepta. E Deus disse para Elias que naquela cidade havia uma viúva, e aquela viúva iria sustentar ele. Glória a Deus. Elias saiu e foi então até Sarepta. E quando ele chegou em Sarepta, ele encontrou aquela viúva que Deus tinha revelado para ele, que iria sustentá-lo. Mas a situação que ele encontrou foi uma situação muito diferente do que talvez ele tivesse imaginado. Porque quando ele encontrou aquela viúva, ela disse para ele que tudo que ela tinha era um pouco de azeite e um pouco de farinha, e ela estava catando ali uns paus, porque ela ia cozinhar aquilo, ia fazer um bolo, e aquela ia ser a última refeição dela e do seu filho.
ela disse para Elias: Elias, nós não temos absolutamente como sobreviver. Eu só tenho isso aqui, que é a minha última refeição, minha e do meu filho, e depois disso nós só vamos esperar a morte. Ela disse isso para Elias, mas Deus tinha dito para Elias que aquela mulher ia sustentá-lo. Glória a Deus, aleluia. Então Elias entendeu, aleluia, que Deus iria agir. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus fala algo, aquilo acontece. Não importa a situação que você esteja vendo ao teu redor, não importa a dificuldade que você está vendo ao teu redor, Deus, Ele age, e Ele age no impossível. Glórias a Deus. Aleluia. Elias falou para ela: mulher, eu quero que você faça o seguinte, você vai fazer um bolo e vai trazer primeiro para mim. Glória a Deus, glória a Deus. Olha só, ela só tinha aquela refeição, e ele disse que era para ela fazer e levar para ele seria o primeiro a receber aquele alimento. E essa mulher, ela entendeu que aquele era o homem de Deus. Essa mulher, ela entendeu que aquilo que ele estava dizendo, ele estava agindo segundo a direção de Deus. Então ela resolveu obedecer aquilo que ele pediu. Ela fez e entregou para ele. Glória a Deus. E quando ela entregou para ele, ele profetizou. Ele falou: olha, entenda uma coisa, Deus, Ele vai prover. A farinha da panela não vai acabar, o azeite da vasilha não vai faltar. E isso não é hoje não. Isso vai ser até que venha chuva sobre a terra, porque Deus disse que vai prover. E eu creio que Ele vai fazer exatamente aquilo que Ele disse que vai fazer. Glória a Deus. E assim aconteceu. A farinha não acabou, e muito menos o azeite faltou, até que veio o tempo da chuva. Glória a Deus. Deus cuidou de Elias. Oh, glória a Deus. Então entenda uma coisa: nunca duvide do socorro de Deus na tua vida. Nunca duvide da provisão de Deus na tua vida. Não importa a situação que você está passando, creia que Deus está cuidando de você. Glória a Deus. E logo depois que esse milagre da multiplicação aconteceu, veio tristeza e aflição para aquela viúva. Por quê? Porque o seu filho, o seu único filho que ela tinha, adoeceu gravemente, e depois ele morreu. E aquela viúva entrou numa tristeza profunda, e ela foi até Elias e falou: homem de Deus, olha só o que aconteceu, meu filho, o meu único filho, ele morreu. Ela falou para Elias: você me fez algo tão maravilhoso na minha vida através de Deus, mas agora a tristeza veio no meu coração. Elias então começou a clamar a Deus. Elias clamou a Deus para que a alma daquele menino voltasse para ele. Louvado seja Deus. E ele clamou com fé. Oh, glórias a Deus. E ele se deitou sobre aquele menino, e ele orou ao Senhor. Orou uma vez, aleluia, nada aconteceu. Ele novamente foi lá, deitou sobre aquele menino, orou mais uma vez, nada aconteceu. E ele novamente foi lá, deitou mais uma vez sobre aquele menino e orou ao Senhor, orou com fé. E naquele momento o Espírito voltou, a alma daquele menino reviveu. Glória a Deus, aleluia. E ele então devolveu o filho para aquela mãe. O filho agora estava vivo nos braços daquela mãe. Glórias a Deus, glórias a Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Não duvide dos milagres de Deus na tua vida. Não duvide que Deus faz milagres. Não duvide que o impossível, aleluia, é a especialidade para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Creia nos milagres de Deus na tua vida. Aleluia. Mas o que aconteceu logo depois é que já tinham se passado os 3 anos. E Deus então disse para Elias que agora viria chuva sobre a terra. Glórias a Deus. Deus revelou para Elias que já era tempo, aleluia, já estava cumprido aquilo que Deus disse que aconteceria através da vida de Elias, e a chuva voltaria a acontecer. E Deus então disse para que Elias se apresentasse a Acabe e dissesse para ele que voltaria a chover. Glória a Deus, aleluia. E Elias então fez isso. Ele se apresentou diante de Acabe, e Acabe, quando olhou para ele, disse: és tu o perturbador de Israel? E Elias disse: não, eu não sou perturbador
de Israel. Quem está fazendo com que Israel venha a cair no juízo de Deus é você, com a tua idolatria. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe o que eu entendo aqui? Nós, aleluia, temos que incomodar mesmo, viu? Nós temos que incomodar o inferno. Quando nós ficamos ali parados, não fazendo nada, nada acontece, louvado seja Deus. Mas quando a gente age na direção de Deus, quando a gente faz o que precisamos fazer, o inferno vai se incomodar. E é isso que nós temos que fazer mesmo. Nós temos que incomodar o inferno. Ah, mas vai vir represália. Vai, mas Deus está contigo. Deus está contigo. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. E ele disse então para aquele homem, para o rei Acabe: olha, faz o seguinte, vocês estão adorando a Baal, e eu digo para vocês que Baal não é Deus, e eu vou provar para vocês. Faz o seguinte, traz os 450 profetas de Baal, e se quiser também traz os 400 profetas da deusa Azera, que Jezabel também e os profetas também adoram. Traz todos, vamos todos para o Monte Carmelo, e lá nós vamos lançar um desafio. Eu vou estar lá também, e nós vamos lançar um desafio, aleluia. E o Deus que responder com fogo vai ser o verdadeiro Deus. Ele, com toda a ousadia que Deus entregou a ele chamou e desafiou aqueles 450 profetas de Baal. Louvado seja Deus, aleluia. E lá foram aqueles 450 profetas, e eles prepararam o holocausto. Prepararam ali 2 bezerros, e eles seriam levados ao sacrifício, ao holocausto. E o Deus que respondesse com fogo era o verdadeiro Deus, segundo o desafio que foi lançado por Elias. E o que aconteceu? Glórias a Deus. Aqueles 450 profetas de Baal prepararam o seu holocausto, e ali começaram então a clamar ao seu Deus, com letra minúscula, porque não era Deus, e nada aconteceu. E eles começaram a clamar e nada aconteceu. E eles começaram a se afligir para tentar comover o seu Deus, que não é Deus, e nada aconteceu. Aleluia. Elias olhou para eles e falou: olha, faz assim, clama mais alto, grita mais alto. Quem sabe ele não está ouvindo vocês aí, porque ele pode estar dormindo, ou vai ver que ele viajou. Faz aí alguma coisa aí, porque ele não está ouvindo vocês. Começou então, né, a ironizar aqueles profetas lá, e nada aconteceu. E ele disse: agora chega, agora eu vou clamar ao verdadeiro Deus. Aleluia. Aleluia. E o que ele fez? Primeira coisa que ele fez, ele foi então preparar o altar, reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Ele primeiro então foi preparar, foi restaurar o altar que estava quebrado. Sabe o que eu já vejo aqui? Que antes da gente clamar a Deus, é necessário que a gente repare aquilo que precisa ser reparado. É necessário que a gente conserte aquilo que precisa ser consertado nas nossas vidas. Olhemos para nós, examinemos a nós mesmos, nos consertemos diante de Deus. Glórias a Deus. E Ele vai te ouvir. Mas se eu não tiver consertado, Deus não ouve. Deus pode sim te ouvir, na situação que você está. Mas entenda uma coisa, é uma relação nossa com o nosso Pai. Glórias a Deus. Um filho desobediente, o pai atende? Pode atender, porque ele é pai, mesmo o filho sendo desobediente. Mas quando o filho é obediente, o pai tem muito mais prazer em atender. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. A alegria daquele filho obediente vai ser muito maior, porque o seu pai vai fazer aquilo para ele com muito amor. Com muito amor. Porque existe amor também do filho para com o pai. Glória a Deus. Então primeiro ele restaurou o altar. E depois que ele restaurou o altar que estava quebrado, ele cavou uma valeta em volta do altar. E ele pediu que derramassem água sobre aquele bezerro, sobre o sacrifício, e derramaram água também sobre o sacrifício, sobre a lenha que ali estava. E ele falou: olha, faz isso de novo. Novamente foram lá, derramaram água sobre o sacrifício. Faz isso de novo.
E foram lá mais uma vez e derramaram. E era tanta água que a água até encheu aquela valeta que ele abriu ali. Aleluia. A fé de Elias que Deus responderia. Ele ainda fez as coisas mais complicadas. Pôs água. Porque a água dificulta o fogo de queimar. Mas ele cria no Deus que ele servia. Aleluia. E ele então foi usar as armas dele. Que armas que Elias tinha? Elias tinha duas armas muito poderosas: a oração e a fé. Aleluia. Nós precisamos usar essas armas, porque nós também temos elas. Deus nos deu essas duas armas também. Muitos de nós esquecemos que nós temos essas armas e não usamos. Nós não usamos. Oh, glória. Muitas vezes as situações vêm, aleluia, e nós não usamos essas armas, a oração e a fé. Elias usou. E Elias clamou ao Senhor. E Deus respondeu a Elias, aleluia, e mandou fogo, aleluia. Aquele fogo que desceu do céu consumiu aquele holocausto, e consumiu a lenha, e consumiu as pedras, e até mesmo aquela água que estava naquela valeta secou. Oh, Deus santo e poderoso, aleluia. Nesse momento o povo que ali estava reconheceu quem era o verdadeiro Deus, aleluia. E começaram então a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Oh, glórias a Deus, oh, glórias a Deus, oh, santo Deus de Israel, aleluia. Foi um momento muito importante, porque antes disso tudo acontecer, Elias tinha reunido o povo, e Elias tinha falado para eles: olha, vocês precisam decidir a quem vocês vão servir. Vocês não podem cochear entre dois pensamentos. Aleluia, glória a Deus. Se vocês querem servir a Baal, vocês vão servir, mas saibam que ele não é Deus. Mas se vocês querem servir o Deus verdadeiro, sirvam com fé e com fidelidade. Sirvam ao verdadeiro Deus. E nesse momento então o povo entendeu quem era o verdadeiro Deus e falaram: só o Senhor é Deus. Aleluia. Nós não podemos também cochear entre dois pensamentos. Nós temos que estar fiéis ao nosso Deus, ao Deus que nós servimos. Aleluia. Estejamos na presença dele com fidelidade, com inteireza de coração. Aleluia. Oh, santo Deus. E nesse momento também Deus, ele usou Elias para trazer juízo contra aqueles profetas de Baal que estavam levando o povo para a idolatria, e eles foram mortos ali. Oh, santo Deus. Logo depois que isso aconteceu, Elias então, ele disse: olha, Deus falou que acabou o tempo da seca. Deus falou que vai chover. Aleluia. E ele disse: agora vai acontecer aquilo que Deus prometeu. Oh, glória a Deus. E ele então subiu até o monte, e ali ele começou, ele e o seu moço subiram, e ele começou então a clamar a Deus pela chuva. Aleluia. Começou a orar a Deus. Oh, santo Deus. E estava um dia limpo, um dia claro, mas ele orou a Deus: Senhor, o Senhor disse que acabou aquela seca, o Senhor disse que vai mandar chuva, eu creio. Começou a orar, e ele falou para o seu moço: olha, vai lá, dá uma olhada para a direção do mar, vê o que está acontecendo. O seu moço foi, e nada havia. E ele voltou e falou para Elias: Elias, não estou vendo nada, o céu está limpo, está claro. Então tá bom. Ele começou a orar de novo, continuou orando, orou a segunda vez, falou para o seu moço ir lá. O seu moço foi, nada havia. E aconteceu também a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e na sétima vez ele orou, e ele falou para o seu moço: vai lá mais uma vez. E ele foi e falou: olha, agora sim, eu estou vendo uma pequena nuvem, mas ela é pequena, do tamanho da mão do homem. Mas para Elias já era o sinal do cumprimento da promessa de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, oh santo Deus. Sabe, muitas vezes Deus, ele mostra para nós o seu cuidado em coisas pequenas. Muitas vezes acontecem nas nossas vidas coisas pequenas, e nós olhamos e muitas vezes até esquecemos de agradecer a Deus por aquilo que ele fez para nós. Coisas pequenas que Ele tem feito nas nossas vidas. Mas sabe, entenda, Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Glórias a Deus. E essas coisas pequenas é para você agradecer a Deus e entender que coisas maiores estão por vir na tua vida. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Creia nos cumprimentos da promessa do Senhor na tua vida. Aleluia. Elias
creu que ali já era o cumprimento. Ele chegou para Acabe e falou: ô Acabe, olha, corre porque a chuva já está vindo. Oh glórias, oh santo Deus de Israel, aleluia. Mas nós vemos na palavra inicial que depois de tudo isso, Acabe chegou até Jezabel e contou para Jezabel tudo o que tinha acontecido. Aleluia. Eu fico imaginando como Jezabel ouviu tudo isso, milagres e milagres. Aleluia. Até a chuva voltou. Aleluia. Deus respondeu com fogo. Mas Jezabel, ela não quis ouvir nada disso. A única coisa que ela ouviu é que os profetas de Baal tinham sido mortos. E ela não se conformou. E ela disse: olha, que aconteça comigo, se amanhã a essas horas Elias também não estiver morto. Isso chegou até Elias. E o que nós vemos? Nós vemos que isso abateu aquele homem de Deus. Essa palavra de vingança, essa palavra de morte entrou no coração e na mente de Elias de uma forma que ele ficou abatido e ele fugiu para escapar pela sua vida. Oh, glória a Deus. Foi o momento em que ele começou a sentir depressão, começou a sentir tristeza, e ele até mesmo chegou a pedir a morte. E ele falou: Deus, basta. Oh, Deus santo e poderoso. E muitos de nós podemos perguntar, não é? Nossa, quanta coisa que aconteceu através da vida de Elias. Como uma pessoa com uma fé tão grande, uma pessoa que foi assim tão usada por Deus, como uma pessoa que presenciou tantas maravilhas da parte de Deus, se deixou abater dessa forma por uma ameaça. Não é? Muitas vezes a gente pode parar e fazer essa pergunta. Mas a verdade é que a Bíblia, ela nos mostra que nós somos frágeis. Todos nós podemos passar por situação assim. Todos nós estamos sujeitos a nos sentirmos assim. Glória a Deus. Porque nós somos vasos de barro. Mas entenda uma coisa: a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 7, diz que apesar de sermos vasos de barro, nós temos dentro de nós um tesouro. Nós temos um tesouro, e esse tesouro nos faz forte. Mas ele nos faz forte para que a gente entenda que a excelência do poder não vem de nós, vem de Deus. A palavra de Deus lá em 2 Coríntios capítulo 4 também, versículo 8 e 9, ela diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Oh, glória a Deus. Então entenda, muitas vezes a gente pode sentir sim tristeza, a gente pode sentir uma tristeza grande em virtude de tribulação que vem sobre as nossas vidas. A gente pode ficar perplexo com situações que a gente precisa atravessar. A gente pode sentir que estamos sendo perseguidos. A gente pode sentir abatimento, aleluia, por situações que a vida nos proporciona. Mas em todos esses momentos Deus nos dá força. Glórias a Deus. Nesses momentos a gente não vai sentir angústia, porque Deus nos fortalece. Nesse momento a gente não vai sentir desânimo, não, porque Ele nos anima. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós sentimos, aleluia, que ainda nos momentos de perseguição Ele jamais vai nos desamparar. Ele está sempre conosco, e nós não seremos destruídos, porque Ele está sempre conosco. Isso que nos dá força. Oh, glórias a Deus. Esses sentimentos são o que nos dá força. O sentimento de saber que Deus está conosco e nos dá força para suportarmos e vencermos todas as adversidades. Aleluia. Mas Elias, ele se deixou abater de uma forma tamanha que ele falou para Deus: já basta, Senhor. Ele falou assim com Deus, movido pelo desânimo, movido pela crença de que nada que ele tinha feito tinha trazido nenhum resultado. Nada que ele tinha feito nos olhos dele deu o resultado que ele esperava que desse. Qual era o resultado que ele esperava? Que o povo se convertesse a Deus. Ele esperava que tudo aquilo que aconteceu fizesse um rebuliço tamanho, que o povo se voltasse para Deus, que tudo fosse
acontecer de uma forma que a vitória viesse naquele momento, mas ele viu o quê? A perseguição acontecer. Então parecia que nada tinha adiantado, por isso ele pediu até mesmo a sua morte. A gente precisa ter cuidado, sabe, com as nossas expectativas. Muitas vezes a gente se entristece, muitas vezes a gente se sente frustrado porque a gente faz expectativas grandes, aleluia. E muitas vezes quando isso não acontece, quando não acontece aquilo que a gente esperava, a gente acha que foi tudo em vão, e a gente começa a se entristecer, e a gente acha que nada adiantou. Mas isso não é verdade. Nós vemos vários homens de Deus que também passaram por situações em que eles se viram desanimados. Nós vemos, por exemplo, Jonas, oh glórias a Deus, que Deus enviou para uma cidade chamada Nínive. E quando ele chegou lá, ele começou a pregar. E Deus falou para ele pregar o quê? Que viria destruição naquela cidade. Ele nem pregou arrependimento, ele falou, olha, Deus mandou dizer que vai vir destruição, ponto final. Isso foi o que ele pregou. Mas a palavra que ele pregou fez diferença, porque as pessoas viram que vinha destruição, e aquilo foi suficiente para eles se converterem, aleluia. E não aconteceu, aleluia. Deus não destruiu aquela cidade porque eles se humilharam, porque eles se vestiram de pano de saco, porque eles declararam jejum, e Deus não destruiu aquela cidade. Oh, glória a Deus. Então nós vimos que aquilo que Jonas fez deu resultado. Nós vemos, por exemplo, Jeremias, que em determinado momento também amaldiçoou o seu nascimento. Por quê? Porque ele estava pregando e parecia que nada estava acontecendo. Glória a Deus. Parecia que não estavam dando ouvidos para o que ele estava falando. Oh, glória a Deus. Primeiro ele pregou que viria juízo de Deus. Ele pregou que veio o juízo de Deus, e ninguém deu ouvidos, e veio o juízo de Deus. E depois então ele pregou o quê? Ele pregou a esperança. Ele pregou que Deus traria aqueles cativos de volta. Aleluia. Ele pode ter pensado, de nada adiantou eu pregar, mas adiantou. Por quê? Porque aquela palavra de esperança foi o que fortaleceu aqueles que foram levados cativos. Aquela palavra de esperança foi o que fortaleceu aqueles que permaneceram ali, porque eles sabiam que Deus ia dar um fim naquele sofrimento, e eles então tiveram esperança. Então deu resultado o trabalho de Jeremias. Glórias a Deus. Muitas vezes pode parecer aos nossos olhos que aquilo que a gente está fazendo não está adiantando, não está trazendo resultado. Às vezes você está falando com aquela pessoa que está ali do teu lado, levando ali para ele a palavra de Deus, esperando a conversão, e parece que não está adiantando, mas continua, persiste. Glórias a Deus. Persiste, porque pode parecer que não está adiantando, mas está sim. Amanhã você vai ver que foi importante aquilo que você fez na vida daquela pessoa. Glórias a Deus. Deus Santo e Poderoso. Então não pense que o que você faz na direção de Deus não vai trazer resultado, porque vai trazer sim, vai fazer diferença sim, na tua vida e na vida de muitas pessoas que estão à tua volta. Continue falando de Deus para teus filhos, continue falando de Deus para as pessoas que estão do teu lado. Continua sendo exemplo para eles. Oh, glórias a Deus, aleluia. Faz como Deus falou para Abraão: sê tu uma bênção, sê tu uma bênção. Continua sendo essa pessoa que Deus está usando você para ser. Continua, aleluia. Glória a Deus. Olha, não murmura não, agradeça a Deus e siga em frente, porque você vai ver um dia que isso que você fez toda a diferença na vida de alguém ou na tua própria vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mas Elias tinha dito para Deus: basta. Glória a Deus. Nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente fala para Deus, sabe? Temos que ter cuidado. Entenda uma coisa: Deus, Ele quer te usar. Jamais Deus vai querer te oprimir. Deus, Ele quer te usar. Se vem para você, parece que você está com uma carga muito pesada sobre os teus ombros. Não é não, isso é o inimigo que tenta pôr na tua mente. O fardo que Deus coloca sobre nós é leve. Glórias a Deus.
Oh, glórias. Então deixa Deus te usar. Ele quer te dar experiências, entenda. Deus quer te usar para te trazer experiência. Então nunca murmure, siga em frente. Oh, glórias a Deus. Siga em frente. Glórias a Deus, glórias a Deus. Mas Deus ouviu o que Elias falou. Elias falou, basta. Então Deus disse para Elias, ungir Eliseu em seu lugar. Deus disse para Elias, ungir a Eliseu em seu lugar. Sabe, a história de Elias podia ter trazido muito mais desafios e milagres na vida dele. Podia ter trazido muito mais desafios e milagres da parte de Deus para a vida dele. Mas coube a Eliseu, o seu sucessor, a continuidade da vida de milagres que Deus já tinha preparado. E o que aconteceu na vida de Eliseu é que ele recebeu uma porção dobrada dos milagres que Deus havia feito através de Elias. Glória a Deus, aleluia. O que Deus está falando para nós nesta noite é para que nós tenhamos uma vida plena com Deus. Aleluia. Tenha uma vida plena com Deus. Jamais diga que não quer permanecer fazendo a vontade de Deus. Jamais recuse o chamado que Deus tem para a tua vida. Glória a Deus. Pelo contrário, aconteça o que acontecer na minha e na tua vida, diga sempre assim para Ele: eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. Oh, glórias a Deus. Deus tem maravilhas para fazer na tua vida e através da tua vida. Amém? Oh, glórias. Peço que a igreja se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor. Oh, Deus Santo e poderoso. Aleluia. Senhor meu Deus, Pai amado, Senhor, nós queremos, Pai, agradecer, Pai, por essa palavra, Senhor, palavra de despertamento para nós, Pai. O Senhor, Deus, o Senhor quer nos usar, o Senhor faz maravilhas, o Senhor tem feito maravilhas, o Senhor tem cuidado de nós, que nós nunca duvidemos da Tua provisão, da Tua providência, nós nunca duvidemos dos Teus milagres na nossa vida, Pai, que nós sempre tenhamos esperança, Pai, aleluia, aconteça o que acontecer, porque o Senhor está conosco, a nossa fé seja sempre renovada no Senhor, e que nós sejamos sempre dispostos, Pai, a fazer a Tua obra e a fazermos a Tua vontade, Senhor. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.